Olá! Neste vídeo vamos começar a mensagem da semana 2 do segundo volume do Alimento Diário. E o título da mensagem é A Carta e o Ministro da Nova Aliança, que faz parte da série Contemplando Deus do Alimento Diário. Em vídeos de mensagens anteriores, vimos que o ministro da Nova Aliança é gerado pelas experiências de comunhão com Deus, pois ele precisa conhecer o plano de Deus e também precisa conhecer as artimanhas satânicas que tentam frustrar os desígnios de Deus para com o seu povo, a fim de não dar oportunidades ao inimigo. Ao nos salvar, o Senhor nos equipou com o que precisamos para ser vencedores e está fazendo de tudo para nos levar a alcançar o objetivo. Todavia, para frustrar tal objetivo, o inimigo tem uma armadilha apoiada em 3 estratégias: impedir que conheçamos a palavra, anular nosso espírito e barrar nosso viver de oração e comunhão com o Senhor. Nós, como ministros de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, os fundamentos da verdade e a palavra profética atual que direciona o mover de Deus nos tempos finais. Também é de suma importância exercitar o nosso espírito e desenvolver uma vida de oração e comunhão com Deus, para nos mantermos firmes e inabaláveis. Louvado seja o Senhor. Com o viver dirigido pela palavra de Deus e exercitando o Espírito para andar na presença do Senhor, teremos, por intermédio de Cristo, confiança em Deus, pois não somos capazes de pensar coisa alguma por nós mesmos, pois temos plena certeza de que nossa suficiência vem de Deus, conforme 2 Coríntios 3, de 4 a 5. E foi Deus mesmo quem nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, conforme o versículo 6. O homem por si só consegue habilitar-se em cursos seculares de capacitação para obter conhecimento. Mas não é assim quanto aos assuntos espirituais, porque não conseguimos habilitar nós mesmos como ministros da nova aliança. Somente Deus é quem capacita e habilita seus ministros. Devemos estudar a Bíblia e os livros espirituais. Contudo, não podemos cometer o erro de achar que somente o estudo dos livros espirituais sobre a palavra de Deus estaremos habilitados para a sua obra. A capacitação vem da parte de Deus. Portanto, precisamos abrir nosso coração para ouvir o falar do Senhor, desfrutar da palavra de Deus, exercitar o nosso espírito para ter comunhão íntima com Ele por meio da oração. É dessa forma que conheceremos profundamente o que Deus fez por nós por meio da redenção e teremos clareza sobre a vitória de Cristo em nossa vida. Louvado seja o Senhor! Nosso Cristo é vitorioso, pois Ele venceu o poder das trevas e todas as coisas negativas. Aleluia! O ministro de Cristo experimenta esse poder, permite que o Senhor o derrote, torna-se alguém rendido ao Senhor, um cativo de Cristo em realidade, e reconhece que tudo vem de Deus e nada procede dele mesmo. Conhecendo Cristo assim de maneira tão viva, exalamos a fragrância do seu conhecimento, que é o bom perfume proveniente de nossa atitude de nos render ao Senhor e nos colocar como oferta sobre o altar para ser queimados, enquanto o aroma da oferta queimada sobe até Deus para a sua satisfação. Além disso, o bom perfume de Cristo tem efeito tanto nos que são salvos como nos que se perdem, conforme 2 Coríntios 2,15, mostrando que, ao nos rendermos e nos ofertarmos ao Senhor, o aroma que exala de nós é agradável a Deus e é um testemunho de Cristo em nosso viver. Para os que se perdem, exalamos cheiro de morte para a morte. Todavia, para com aqueles que são salvos, somos aroma de vida para a vida. Ou seja, o que exalamos mediante nossa experiência íntima com Cristo define a vida das pessoas, conforme o versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 2. O ministro da nova aliança deve ter convicção de que é cativo do Senhor e recebeu a graça de servi-lo para manifestar o aroma de vida
a fim de que outros também se tornem cativos de Deus. No final do versículo 16 diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? E o apóstolo responde no capítulo 1, versículo 12: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, temos vivido, mas na graça divina, temos vivido do mundo, mas especialmente para convosco. Sendo assim, o ministro da nova aliança vive pela graça divina, pois tem consciência de que é insuficiente e que sua suficiência vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Pelo fato de ser um cativo que desfruta de íntima comunhão com o Senhor em oração, o ministro de Cristo não profere as suas próprias palavras, mas somente as palavras do Senhor. Então, em 2 Coríntios 2,17, diz assim: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Mercadejar é fazer comércio, visa obter lucro, pois alguns estavam procurando os próprios interesses e não os interesses de Deus. Aqueles que agem assim não suprem as pessoas com vida, mas como ministros de Deus, nós não devemos buscar nenhum benefício próprio, e somente o interesse do Senhor, pois nosso serviço é produzir ganhos para Deus. Aleluia. Nesse versículo, também vemos que o ministro da nova aliança vive na presença de Deus, e tudo que fala também é na presença do Senhor. A responsabilidade de quem fala por Deus é imensa, pois deve falar em Cristo. Assim, não ousamos falar nossas próprias palavras. O que falamos é mediante Cristo, com sinceridade e na presença de Deus. Aleluia! Ser sincero é ser transparente, despojado de nossas virtudes e falhas, porque agimos na presença de Deus e da parte de Deus. Ele é a origem de nosso falar e as palavras partem dele, pois Deus é quem opera todas as coisas. Nós, seus ministros, não falamos com base em algum curso teológico, porém, como Paulo fala em Efésios 3,4, nos colocamos de joelho diante do Senhor, como limpos canais que transmitem a palavra com sinceridade. Deus precisa que seu falar esteja no meio do seu povo, e para que sua palavra não se perca, ele faz questão de registrá-la. Em Êxodo 31:18, é-nos dito que Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas por seu dedo. Deus escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra, indicando que não há como mudar nem apagar sua palavra. Já em Êxodo 32, do 15 ao 16, vemos que as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. E no versículo 19, quando Moisés se indignou porque o povo adorou o bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas de pedra. Mas em Êxodo 34, versículos 1 e 4, Deus ordenou lavrar 2 tábuas de pedra como as primeiras, para que Deus inscrevesse nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. O versículo 28 registra que Moisés subiu ao monte e novamente lá permaneceu com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem nada comer ou beber. E Deus esculpiu as palavras da aliança nas tábuas de pedra. Portanto, esses versículos nos mostram que Deus fala a seu povo e também escreve para seu povo. Entretanto, aquelas palavras estavam escritas em tábuas de pedras e não no interior do homem. Vejamos agora Ezequiel 11, versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. E em 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Vejamos agora Jeremias capítulo 31, do 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essas porções da palavra nos mostram que Deus queria mudar a condição das pessoas através de inscrever a sua aliança dentro do ser humano. Ou seja, colocando o falar divino no coração delas. Louvado seja o Senhor. No passado, Deus escreveu em tábuas de pedra. Agora, Ele remove o coração de pedra de nosso interior, coloca um coração de carne e inscreve o seu falar nesse novo coração. Na nova aliança, recebemos um coração de carne, no qual Deus pode escrever sua palavra. Aleluia! Na antiga aliança, Deus escreveu em tábuas de pedra, mas na nova aliança, Ele deseja escrever em nosso coração. Que tal abrir-nos para Deus escrever sua palavra em nosso interior? Pois é certo que a palavra fora de nós não causa transformação. É como a palavra escrita na pedra. Contudo, quando Deus escreve sua palavra em nós, somos transformados. Além disso, Deus retira de nós o coração de pedra e coloca em nosso interior um coração de carne, um coração adequado, sensível ao Senhor e transbordando do seu falar. Seremos lidos por todos os homens, conforme 2 Coríntios 3, de 1 a 3, que diz: Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O Senhor está realizando uma grande obra entre seus filhos, ajuntando-os e recolhendo-os e retirando deles todos os ídolos. Voltando a Ezequiel 11:19, a expressão um só coração indica unidade verdadeira, não unidade formal. E um só coração, ou seja, são muitos, mas um só coração. O Espírito Novo refere-se à novidade de vida. Portanto, retiremos de nós tudo que diz respeito à velha natureza e sejamos renovados no espírito do nosso entendimento. Conseguimos então ver 3 características presentes em um ministro da nova aliança: unidade, novidade e sensibilidade. Essas 3 características promovem a unidade de todos os irmãos e são extremamente importantes. A palavra de Deus proferida no Antigo Testamento se concretizou. Aleluia! E para compreender o capítulo 3 de 2 Coríntios, precisamos fazer um paralelo entre a antiga e a nova aliança. Paulo nos mostra que, se no passado Deus escreveu em tábuas de pedra, hoje Ele escreve em nosso coração. Deus, porém, só pode escrever se permitirmos e nos colocarmos diante dele para receber a inscrição em nosso interior. Quando o Senhor escreve, somos visivelmente transformados. Quando o ministro da nova aliança serve aos demais irmãos, suprindo-os com a palavra, Deus encontra oportunidade para escrever em ambos, nos irmãos e no ministro. Quando você se coloca diante de Deus, Deus escreve algo que é lido e passa a ser conhecido pelas pessoas. Se você não permitir que Deus escreva a sua palavra em seu interior, esta não será lida e nem conhecida. O ministro é uma carta de Cristo, e assim escreve Cristo nos irmãos, que se tornam cartas, e tais cartas são produzidas pelo ministério do ministro.
e escritas por Cristo mediante amor e dedicação. Hoje você deve perguntar-se se a palavra está dentro ou fora do seu coração. Isto é, se seu conhecimento da palavra é só letra ou se é o próprio falar divino em seu interior. Se você conhece a palavra como espírito e vida, algo divino foi escrito em você. Na antiga aliança, Deus transmitia seu encargo escrevendo em tábuas de pedras, porque a redenção não havia sido ainda cumprida por Cristo. Mas, depois que Jesus morreu na cruz por nós, Deus pode escrever no coração de todos os que nele creem. Aleluia! Deus deseja escrever em nosso coração para que sejamos cartas de Cristo escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. No entanto, é-nos necessário aquietar diante de Deus. Imagine uma viagem usando uma estrada ruim que causa muita trepidação por causa dos solavancos do carro. E durante essa viagem você tenta escrever legivelmente algo em seu caderno de anotações. Mas por causa dos solavancos, dificilmente conseguirá reconhecer sua própria letra e nem entender o que estará escrito. Por vezes, Deus não consegue escrever em nós porque estamos muito agitados e esperneamos como aquela criança na hora de tomar a injeção, sendo necessário alguém segurá-la com firmeza na hora de aplicar a medicação. Até quando você vai resistir? Ó Senhor Jesus! É para seu benefício que Deus quer escrever em seu coração. Esse escrever é inscrever, esculpir. E Deus não escreve com tinta, e sim com espírito. O que é escrito em seu interior jamais será esquecido ou apagado, e todos os homens lerão. Você, como ministro da nova aliança, se torna uma carta de Cristo. Todavia, sem a sua permissão, nada será escrito. Abra o seu coração. Coloque-se diante de Deus como uma folha em branco. Em Jeremias 32, 29 diz: Dar-lhes-ei um coração novo, e um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Com um só coração e um só caminho, podemos orar como Davi em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Se orarmos dessa maneira, teremos confiança em Deus, assim como Paulo descreve em 2 Coríntios 3:4. Em 2 Coríntios 3, de 7 a 11, Paulo faz comparações entre os ministérios da antiga e da nova aliança, sendo representados por Moisés e pelo Espírito, respectivamente. Nesses versículos, a palavra glória repete-se várias vezes. E podemos perguntar-nos, como o ministro da letra, gravado em letras, o ministério da letra, gravado em letras de pedras, pode ter glória a ponto de os filhos de Israel não poderem olhar o rosto de Moisés? Para responder essa questão, precisamos ler a respeito da experiência de Moisés, começando por Hebreus 3:2, onde diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Precisamos também ser fiéis ao Senhor, que nos habilitou, nos constituiu ministros da nova aliança. Se o rosto de Moisés, o ministro da letra, brilhava, muito mais deve brilhar o rosto dos ministros da nova aliança, do ministério do Espírito e da vida, concorda? Moisés, ministro da antiga aliança, armava a tenda da congregação fora do arraial. Quando ele entrava na tenda, a coluna de nuvem descia à porta da tenda e o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala a seu amigo. Ele tinha um viver de intimidade com Deus. Bastava entrar na tenda e o Senhor já falava com ele. E todo o povo via a nuvem descer para o Senhor falar com Moisés. Arme você também a tenda em sua casa. Exercite o seu espírito para ter comunhão com o Senhor. Marque um encontro com Deus, pois Ele está esperando para falar com você face a face. Com isso, concluímos essa primeira parte da mensagem. No próximo vídeo, daremos continuidade
as experiências de comunhão que Moisés tinha com Deus. Lembre-se de deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar este conteúdo com seus conhecidos. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Fica com Deus, abraço.